Aqui, ó. Aqui. Tomei coragem, vim aqui de novo, falei, vou dar a cara para bater de novo, me vesti com as cores da bandeira brasileira, tal. Após as eleições, esse atropelo, essa insanidade que foram as eleições brasileiras, eu coloquei um pôster do Mahatma Gandhi no fundo, em tom conciliatório, pacificador, um tom mesmo ameno, de brincadeira, sem beligerância, sem constrangimentos indevidos, sem toda essa baboseira que costuma acontecer na mídia, nos programas de auditório, no YouTube mesmo, tal. Eu venho, claro, com um sorriso no rosto, com óculos espelhado na cor do Brasil, da bandeira brasileira, engravatado, né, como sempre, que é o número é esse, né, o papel. Estou interpretando o papel aqui, como todos nós temos as nossas máscaras, né, interpretamos os papéis. Eu venho aqui comentar a eleição brasileira e o desfecho intrigante que houve, né, uma eleição apertadíssima, parecendo aquele tango do Carlos Gardel. Foi por uma cabeça de diferença, lá no Jockey Club, uma cabeça, o cavalo, 2 palmos na frente um do outro, tal. Quer dizer, foi por um tris. Esse por um tris são 3 milhões de almas, né, alminhas brasileiras penadas, que estão por aí, nos rincões do Brasil, ou na própria São Paulo, né, na selva de pedra aqui em que estou. Então, não sei, são anônimos, eu estou tentando romper o anonimato vindo aqui. Eles ainda mantêm seu anonimato, mas sua voz foi ouvida pelos votos, né? Então, é o espetáculo da democracia, ó, o tom de deboche, tá? Um pouco de leve, elite paulistana, ó, deboche, tal, em relação. Mas então, eu venho com o Gandhi, tenho ali, ó, um casal de nordestinos também para mostrar que comprei, são meus, são propriedade minha, esses dois, são seres inanimados, não são pessoas, mas representam um casal, Lampião e Maria Bonita, que são símbolos do Nordeste. Eu comprei numa feira de artesanato brasileiro, porque eu gostei muito e está aqui, pertence às minhas tralhas, às minhas coisas. É uma iconografia brasileira que me agrada, e eu fiz questão de dar aqueles R$80 ou R$130 para tê-los aqui em casa, como mascotes meus, e agora estão tendo um minutinho de atenção aqui durante o meu vídeo. Mas realmente o ponto crucial, mais engraçado, mais risível e que mais vai render memes de internet e piadas mesmo, que vão se alongar no tempo, vão ainda ter graça por muito tempo, foi mesmo a questão do Pronatec no último debate da Rede Globo, assim, aquele Bonner com áreas de imparcialidade, assim, vozeirão, né, de barítono dele, tá, uma esposa linda, tal, e ele mediando aquela celeuma ali, né, aquele imbróglio, e até com altivo, um senhor, tal, Bonner, né, no Pânico, imitador sensacional dele, né, incrível, aquele rapaz faz um trabalho incrível, e foi cômico mesmo, uma economista, uma moça, uma senhora, né, com um nível de instrução até invejável, tá? Uma pessoa que concilia carga, bagagem acadêmica com anos de experiência nas costas, sensata, tende a ser menos impulsiva, menos intempestiva na forma de se posicionar entre os problemas. Ela coloca aquela questão para Dilma Rousseff, pedindo realmente daquela liderança um aconselhamento abalizado, e vem a pérola mesmo, que ela deveria procurar Pronatec, tá? Quer dizer, para ela trabalhar, não sei, como eletricista, talvez como marceneira. O pai de Cristo José era marceneiro, ora, você vai trabalhar como marceneiro. Os evangélicos podem até usar vai trabalhar de marceneiro, fazendo estante, cadeira para bar, cadeira para churrasqueira do Guarujá, né? Cadeiras para elite na churrasqueira do Guarujá ou em Maresias, aqueles móveis rústicos, né? Mas caríssimos, são rústicos, mas caríssimos. E eu digo, assim, você olha, um dos pontos cruciais, assim, divisor de águas na história do século XX foi mesmo aquela convenção. Isso até o Rodrigo Constantino da Veja
sempre cita, que Keynes, né, Lord Keynes, que é Maynard Keynes, fala da questão da empregabilidade. Dos grandes problemas do século XX inteiro foi a população largada à própria sorte, vítima da conjuntura, portanto, no desemprego, desenvolvendo muitas vezes maus hábitos, alcoolismo, brigas, muitas vezes gerando brigas domésticas também, tumulto no casamento, separações, tudo em razão muitas vezes da precariedade dos empregos. Isso Émile Zola também explorou na França, aquele Germinal, aquele romance francês, a questão da empregabilidade. A Margaret Thatcher na Inglaterra, faleceu recentemente, sempre se bateu na questão. Ela era filha de um quitandeiro, era filha de o pai dela tinha um armazém, até um pequeno um armarinho, né, de variedades, vendia verduras, vendia frutas, um pouco de carne, esse tipo de coisa, e o sustento dela vinha desse pequeno comércio. Então ela sempre se preocupou com a questão do pequeno empresário e do empreendedor, do empreendedorismo, da necessidade de haver empreendedorismo. Mas no Brasil sempre a coisa é tratada com ares de amadorismo e de improviso, é tudo feito de sopetão, assim, meio sem reflexão, tal. Essa pessoa estudou porque ela ambicionava realmente ter um padrão de mínimo conforto, uma projeção pessoal. Ela sonhava, aí eu vou ter que falar em ser doutora, a doutora fulana, tal, a doutora, não ignoro o nome dela, não me recordo agora, mas ela queria realmente, precedendo o seu prenome, né, ter o título de doutora, ser uma economista, uma pessoa respeitada, pessoa que nas reuniões de condomínio a opinião é alvo de interesse dos demais, é uma pessoa considerada que agrega, vamos dizer que ela traz boas ideias. No fundo é um desejo salutar e compreensível. Todos nós, em maior ou menor medida, temos essa aspiração de que a nossa opinião, eu estou fazendo um vídeo aqui, que a nossa opinião tem algum peso, tem alguma relevância, talvez seja de interesse de uma meia dúzia aí. Então, joga esse balde de água fria nela, que virou realmente para as pessoas mais articuladas e mais com a mente assim satírica e voltada mesmo para análise do que está se passando. Foi uma piada de mau gosto, foi uma coisa cômica mesmo, assim, digna de Jerry Lewis, Robin Williams antes do suicídio, né? Um Robin Williams nos tempos áureos, do Jumanji, sei lá, na época do Jumanji, seria isso. Mas eu percebo que a nossa sociedade ela está mesmo polarizada, ela está realmente polarizada. Há argumentos até válidos e de ambos os lados, porque o pior inimigo do ser humano é mesmo a inércia. Se você encosta o corpo e passa realmente a depender integralmente de um auxílio, seja ele familiar ou governamental, não é uma boa postura para você, porque você vai sofrer reprimendas desse organismo sem rosto que é a sociedade. Esse órgão, a coletividade, ele vai sempre fazer que você seria peso morto, você seria um aproveitador, você é parasitário, que é a principal crítica contra a Bolsa Família. Eu, particularmente, eu vejo se uma família, um núcleo familiar, às vezes com crianças pequenas e tudo, está passando uma situação aflitiva, insolúvel a curto prazo, que não tem perspectiva, ou por falta isso agora usando argumentos do Lobão até, hein? Por falta de veia empreendedorística, por falta de vontade de se aventurar no comércio, não surge oportunidades na iniciativa privada, e o governo também é inepto, é lento, é aquele gigante sonolento que a gente está acostumado no Brasil. E eu acho que a Bolsa Família se justifica. Essa ajuda pequena, sempre para gerar a ideia de que talvez seja mais interessante ele buscar uma alternativa no futuro para trazer melhores condições para a família. Então não pode nunca ser uma coisa
E não estou falando aqui por crueldade, não é para limitar o acesso a bens e serviços das classes menos favorecidas. Não é isso que eu estou falando. A questão tem que ser algo que dê uma dignidade, gere uma dignidade, leve comida para aquelas crianças, que são os grandes, são os inocentes da questão. São as pessoas, essas crianças que nasceram nessa situação desfavorável. Você não pode culpá-las em momento algum. Elas são as maiores inocentes. Às vezes os pais têm uma parcela considerável de culpa na situação aflitiva que estão vivendo. Aí eu já digo, isso cabe aos juizados de menores, ao judiciário, ao assistente social avaliar com profissionalismo, né, com aquele expertise que ela ganhou na formação dela como profissional, e ela avaliar realmente se não é o caso de haver uma intervenção, como naquele filme do Charlie Chaplin, muito bom, né, O Garoto, chama-se, que há um momento que o Estado intervém, tal, naquela relação ali de adoção a brasileira que houve, né, do menino pequeno com o Carlitos, que é o vagabundo, né, o Tramp. The Tramp exemplifica assim, com louvor o que acontece aí fora, no mundo real. Então eu estou aqui realmente, estou interpretando um papel, fazendo cena, como sempre, tal, mas estou dizendo, Pronatec foi mesmo uma piada digna. Eu acho que se você juntasse Costinha, Chico Anísio, Mazzaropi, os grandes gigantes da comédia brasileira, tal, para eles criarem uma só piada, eu acho que eles não conseguiriam realmente se nivelar, né, se equiparar com a nossa presidente em exercício, Dilma Rousseff, porque foi assim, Comedy Central mesmo nível, foi o host do Charlie Sheen ali, tal, que ela fez, até o Aécio não aguentou, aquele senhor, tal, bem apessoado, pinta de galã, quase um Collor de Mello da nova geração, assim, né? Ele não aguentou, ele soltou um riso assim espontâneo, parecendo o Coringa, né, do Heath Ledger. Mas eu compreendo o lado dele e também compreendo o da Dilma, mas mesmo assim dou risada porque é rir para não chorar, viu? O Brasil é rir para não chorar. Então, tchau, tchau, até mais.